Agora aqui a gente vê, né, todo esse poder de comentar, de apresentar a sua opinião do Lewis sobre esses pontos. Ele, na verdade, falou sobre diversos assuntos, assuntos polêmicos do seu tempo, e ele trouxe reflexões, inclusive éticas, sobre a sociedade, até mesmo chegando a escrever livros mais diretamente sobre o assunto da ética. Agora, quando a Uhum. gente vê esse aspecto tão importante da vida sendo abordado pelo Lewis, em que se baseava essa maneira dele de ver, sobre como viver, né, de apontar. Lewis foi chamado para dar sua opinião sobre como viver em diferentes áreas diante do mundo que estava presente. Onde ele se baseava? Qual era o fundamento da sua ética? É interessante, esse assunto é fértil na obra dele, né? Uhum. E no livro que a gente está que a gente tá discutindo, né, do Sim, Manfred, é muito interessante porque ele faz um panorama bem interessante dessas questões éticas. Então ele começa trazendo as colocações do Lewis sobre a ética tradicional, né? Então uhum, ele diz, olha, vejam que a gente vai discutindo as coisas e é interessante perceber que a ordem dos capítulos do livro, elas propõem aquele encapsulamento, né? Então, o que a gente está falando agora já está ligado, está tudo ligado com aquilo que a gente foi discutindo nas partes anteriores, né? Então, legal. por exemplo, essa rejeição da moralidade tradicional, ele diz, olha, há uma, no contexto dele lá, há uma rejeição da moralidade tradicional. Por quê? Porque houve a oferta do novo. O que é esse novo? Uma moral que envolve uma aceitação acrítica e dogmática, palavras dele, do sistema de valores que os jovens encontraram na formação do período entre as guerras. Então ele diz, Uhum, olha, esses valores do período entre guerras é o novo, e o novo sempre descarta o antigo, e essa oferta do novo na educação fez com que houvesse a rejeição ah, da moralidade tradicional por essa nova moral, né? Então, e aí, que moralidade tradicional é essa? Ele chama de tal, né? uhum, Isso está trabalhado no livro Abolição do Homem, né? uhum. Então ele diz, olha, há uma substituição do tal. O que é o tal? O tal é um conjunto de preceitos compartilhados pelas grandes culturas e religiões da humanidade. Sim. Então, isso vai da obra Beowulf, dos Uhum. Analectos do Confúcio, até o Novo Testamento. Ele, Olha só. ele coloca todo esse repertório, estou colocando 3 pontos, 3 aspectos, mas ele é maior, Aham. ele chama de tal. Esse projeto educacional, no período entre guerras, joga fora esse tal. Porque rejeita por quê? Porque considera o tal um preconceito religioso, né, quando traz as questões do mundo antigo, da moralidade tradicional, define o tal como um preconceito religioso, uma manifestação de interesses que são subjetivos, ou a reflexão de um estado emocional. Né? Então, agora, o que se tem no novo? Né? Você tem uma busca pelo encontro fora do tal, fora do que foi recebido como tradição, a base para uma nova moralidade. Então, assim, uma vez que você desacreditou do sentimento e do lugar da razão, é, assim, na reflexão da boa vida, você não tem outras possibilidades. E aí ele diz que o período entre as guerras foi caracterizado por isso, né? O descrédito do sentimento, o descrédito, né, do lugar da razão na reflexão sobre a vida. Então não resta outra possibilidade a não ser você descartar toda essa moralidade tradicional. Né? Então, basicamente, é, com relação à ética tradicional e o desafio que ele estava enfrentando, lidando ali no seu contexto, é essa mudança do novo para o que era antigo. Né? E aí ele faz algumas aplicações. Então, por exemplo, vou citar duas aqui. Nessa proposta, e ele vai
ele mostra traz esse diagnóstico, mas depois ele traz o resgate do tal, né? Mostrando como essa moralidade tradicional ela é pertinente para aquele contexto. E aí, por exemplo, ele traz uma aplicação para a ética e ecologia. Por exemplo, o pensamento moderno ele nasce com a ideia de que a dominação que alguns homens têm sobre outros, e isso é um valor, e ele faz isso usando a natureza como instrumento, né? Então, o Lewis ele levanta uma mão aí e diz: olha, peraí, gente, nós somos parte da natureza. Nós somos parte da natureza. E o domínio sobre a natureza significa domínio sobre nós mesmos. A gente vai lidar, isso vai ficar assim. Então, ele chama atenção para as consequências dessa visão das coisas sobre a natureza extra-humana, né? E onde ele faz isso? Por exemplo, ele faz isso em Nárnia. Então, em Nárnia você pode ver como ele dá valor à natureza, então como a questão do desmatamento é trabalhada, a escravidão, a exploração irracional dos recursos, o abuso dos animais, né? Então, assim, a questão é como ele concebe o lugar do homem na natureza. E ele dá o lugar do homem na natureza como parte dela. Então, é até interessante que em Nárnia, isso cabe no universo ficcional, né, e na imaginação, na linguagem da imaginação, ele propõe até uma humanização da natureza, né? Os animais falam, a importância das árvores, né? Então, essa é uma aplicação que ele faz, um tema que ele aplica, esse resgate da moralidade tradicional. Mas não aqui só na ecologia, ele também faz isso para a amizade, por exemplo. Então, ele diz, olha, como essa ética tradicional nos torna nos melhora na dinâmica das relações interpessoais. Por quê? Porque quando você tem essa formação na moralidade tradicional, essa moralidade nos ensina a buscar o bem do outro. Interessante isso. Não é, e ele pontua que não é altruísmo, né? Não é você fazer ajuda para o outro, assim, ajudar e se gastar em favor do outro. Isso faz parte. Mas é a situação em que, quando você está bem trabalhado nessa ética, você consegue compreender bem a outra pessoa como um bem próprio. Então, assim, você é melhor quando você compreende bem o outro. Olha só. Né? Interessante. E aí ele diz, olha, para isso acontecer, você precisa de algumas virtudes. Por exemplo, lealdade, disciplina e dedicação. Sobretudo amor. Né? É interessante que no livro Os Quatro Amores ele coloca a amizade como assim, ele dá como preeminência, né? Dentre os amores ele coloca esse destaque para a amizade. Então esse é só uma pincelada assim de como a discussão ética para ele naquele contexto qual é a vertente que ele segue, né? Desse resgate da moralidade tradicional. E como esse descarte, né, o descarte dessa moralidade tradicional nos torna assim fechados na questão do confinamento, porque você ficou com o novo descartou, e ao mesmo tempo perde a ambivalência, porque, por exemplo, na questão da ecologia, a gente está usando a natureza como instrumento, né, no uso na questão das máquinas, mas com isso a gente não está se dando conta de que tem desdobramentos para a gente, porque nós somos parte da própria natureza. A gente é a coroa dessa criação, né? Na perspectiva da criação, o homem é a coroa da criação, mas ele está totalmente ligado a esse mundo.